Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o programa de imunização, o nosso calendário e também tentar esclarecer algumas dúvidas que forem pertinentes a esse assunto. Então, vou me apresentar, eu sou Luciana e sou da Gerência de Imunização do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Saúde. Então, nós vamos começar assim falando um pouquinho do Programa Nacional de Imunização, que é um dos programas assim de maior sucesso, né, dentro das ações de saúde pública. E por quê, né? Na verdade, assim, a ação do programa nos últimos anos, ele tem tido assim um impacto bastante grande em termos de redução ou eliminação de algumas doenças. Quem é mais antigo, né, sabe que há 20, 30 anos atrás, nós convivíamos com muitas doenças que roubavam vidas ou deixavam sequelas, como é o caso da polio. E hoje, felizmente, inclusive para profissionais que se formam hoje, muitos não conseguem nem fazer o diagnóstico de algumas doenças imunopreveníveis, como sarampo, como difteria, porque não tiveram nem na sua formação acadêmica a oportunidade de encontrar com um caso. Então, isso se deve muito ao programa de imunização, que esse ano, né, como eu coloquei ali o Zé Gotinha, ele vem completando 40 anos. E muito trabalho de toda uma equipe, né, de uma equipe dos 3 níveis, que levou a esse sucesso do programa. E em função desse impacto também, ele é um programa bastante reconhecido pela população. A gente tem bastante respeito e as pessoas, elas têm uma grande aderência ao programa, né? Sempre que convocados para rotina, para campanhas, principalmente aqui no nosso estado, a população normalmente comparece. E o que a gente vem observando nesses últimos anos é um aumento considerável do calendário vacinal. Então, é necessário uma atualização constante, porque novas vacinas estão sendo incorporadas aí anualmente, e o profissional de saúde tem que estar ciente, né, e poder, então, dar orientação para a população e poder trabalhar com esse calendário. Tá? Então, uma das coisas assim, que tornou o programa, ele virou um programa, na verdade, de família. Um programa que inicialmente começou para crianças, hoje ele atinge todas as faixas etárias, apesar de que as crianças ainda são o principal alvo do programa, mas cada vez outras faixas etárias estão sendo incorporadas. Né? E o programa que cresce tanto, apesar de ter tido sucesso, ele acaba sempre enfrentando novos desafios que a gente precisa aprender a lidar e superar. Tá? Então, nós vamos aqui colocar algumas coisas que hoje para o programa são importantes, que a gente não pode perder de vista, e não só o vacinador tem que ter isso claro. Acho que toda a equipe de atenção básica tem que estar inserida, né, nos objetivos e nos desafios, né, desse programa. Então, a primeira coisa, na verdade, é consolidar essa integração, né, entre o programa de imunização e as equipes de atenção básica. Né, porque essa atividade de imunização, ela é basicamente uma ação de cuidado preventivo, de promoção e proteção da saúde. Então, ela é uma ação intrínseca das equipes de atenção básica do SUS. Né? Porque independente, então, da estratégia proposta que é pensada, que normalmente vem do nível federal, né, ser rotina ou ser grandes campanhas, a ação ela acaba se concretizando lá na unidade de saúde, né, lá junto às equipes de atenção da família e junto às salas de vacinação. Então, elas acontecem coordenadas por uma gestão municipal com o apoio dos níveis estaduais nível estadual e federal. São gestões autônomas, eu coloquei cada qual no seu papel, mas são interdependentes. Todos precisamos estar sintonizados no mesmo objetivo, né, para que a gente consiga aí alcançar os objetivos que o programa se propõe. Um outro compromisso que vem acontecendo é que a gente vai alcançando algumas metas e novos desafios vão acontecendo em relação a novas vacinas, né? E
o calendário vem incorporando novas vacinas. Com isso, a gente também tem que pensar na combinação dessas vacinas para que não haja um número muito grande de injeções. Então, hoje, o Programa Nacional de Imunização estuda bastante isso, investe bastante nesse conhecimento científico e tecnológico, né, para que as vacinas realmente sejam combinadas e se reduza o número de injeção. E também há um investimento bastante grande para que o país consiga produzir as suas próprias vacinas e não fique dependente dos laboratórios internacionais para compra, né? Porque isso dificulta a implantação. Quanto maior o custo, maior a dificuldade de implantação das novas vacinas. Então, o programa ele tem estudado bastante, tem investido bastante nesse conhecimento. E assim, só lembrar que toda a incorporação de vacinas em esquemas de vacinação, toda vacina nova, ela sempre passa por uma avaliação de um comitê técnico assessor nacional, né? Então, nunca é por vontade de uma ou de duas pessoas. Todas as vacinas incorporadas, elas são baseadas na situação de saúde da nossa população e também na existência e viabilidade de compra e de segurança dessas vacinas. E essa vacinação segura, né, que a gente busca todos os dias, na verdade, ela tem início já na aquisição dos produtos, né? O Programa Nacional hoje, para comprar uma vacina, ele tem que ser uma vacina licenciada, testada e considerada segura para aplicar em toda a população, né? E essa segurança também, além da aquisição, ela se dá tanto no armazenamento e distribuição, né, em condições adequadas, desde o laboratório produtor até a sala de vacinação. Então, eu coloquei ali na eficiência da nossa rede de frio. Quem trabalha com vacina ou já trabalhou sabe como que o programa eu digo entre parênteses, chato, né, com a questão da rede de frio, com a questão do controle da temperatura em que são armazenadas as vacinas, o cuidado com as geladeiras, em função até disso, da gente poder aplicar um produto que a gente tem certeza que vai oferecer uma imunidade à criança, né? Então, a gente tem que sempre ter isso muito claro. Tá? Outra questão também para a vacinação segura é o treinamento das pessoas que fazem a vacina, né, em relação a procedimentos e métodos, em relação aos produtos, qual a seringa que vai utilizar, qual a agulha, qual a via, local de aplicação, né? E também assim, a questão do destino adequado desse material pérfuro cortante, que também inclui também a segurança do funcionário da saúde, e o que fazer com o que sobra. Então, todos esses procedimentos, na verdade, eles são guiados, né, por diretrizes normativas e protocolos que a gente está sempre ou atualizando ou emitindo novos. Então, em função de garantir essa vacinação segura. Dentro também da segurança das vacinas, uma outra preocupação do programa de imunização é o acompanhamento, né, investigação dos eventos adversos pós-vacinação. Então, a gente sabe que que o objetivo da vacina é proteger a criança, mas, eventualmente, algumas crianças podem ter alguns eventos indesejáveis após a vacina. Então, todas essas reações que acontecem após a vacina, elas devem ser notificadas. E isso não é uma exclusividade do vacinador, né? O agente comunitário que conversar com uma mãe que relatar que a criança apresentou alguma coisa após a vacinação, os enfermeiros, os médicos e o próprio vacinador, qualquer uma dessas pessoas podem ou notificar ou encaminhar para que esse caso seja notificado e investigado. Por que a preocupação em relação a essa investigação? Porque lidar adequadamente com isso, investigar rapidamente, dar uma posição e verificar a evolução desse caso, isso faz com que a população não perca a confiança no programa de imunização. Então, por isso que a gente tem isso como uma meta assim, bastante importante a ser alcançada, né? Aqui tem um trecho de um texto de um artigo que diz que antigamente, quando o principal objetivo era controlar as doenças, a questão dos eventos adversos, eles não eram tão prioritários, né? Hoje, como nós temos a maioria das doenças sob controle, e algumas até já
em processo de eliminação, os eventos adversos eles ganham uma outra importância, né? Uma maior importância. Então, por isso que a gente, como profissional de saúde, tem que estar atento para essa possibilidade que cada vacina tem um tipo de evento, não é agora aqui que a gente vai falar sobre isso, mas tem que estar atento para notificar e dar o correto encaminhamento para essas ocorrências. Bom, um outro desafio que é constante, né, e que faz parte aqui desse momento que nós estamos, é que, na verdade, a necessidade da capacitação constante dos profissionais que trabalham direto ou indiretamente com a vacinação, né, e assim, torná-los cientes, né, da grande responsabilidade que é esse programa, né, e essa capacitação envolve desde as atividades de vacinação, dos registros que são necessários. Atualmente aí nós estamos implantando em todos os municípios, a partir do ano que vem, o registro nominal, então nós vamos saber a cobertura de vacinação por residência das crianças, que é um avanço, que a gente vai conseguir no programa e vai dar muito trabalho para todos nós, né? E também, assim, mesmo quem não é o vacinador, quem não trabalha diretamente, mas todos os profissionais da atenção básica, elas têm que saber para poder esclarecer a população, orientar e encaminhar para algum procedimento quando for necessário. E isso, assim, é um investimento aí bem grande, né, do Estado. Anualmente a gente treina, existe norma, a gente tem como norma não abrir sala de vacina sem pessoal capacitado, pela responsabilidade realmente que compõe o trabalho aí dentro da sala de vacina. Bom, e aí, assim, o sexto objetivo e o maior, talvez, né, onde vai parar todo esse nosso esforço, que é o compromisso de todos em manter altas e homogêneas coberturas de vacinação, né? Porque é só com isso que a gente vai manter as doenças sob controle. Não é porque a gente não vê que elas não irão voltar. Se a gente baixar a guarda e as coberturas baixarem, a gente corre o risco grande de novamente voltar a conviver com essas doenças que hoje estão de uma certa forma bem tranquilas. Né? Então, assim, quando eu falo altas coberturas, o que a gente tem? A gente tem para principalmente nos menores de 1 ano, onde esses números são acompanhados, nós temos para BCG e rotavírus, pelo menos 90% das crianças devem ser vacinadas. As vacinas polio, a penta, que nós só lembrando que é a DPT, combinada com a RIB e com a hepatite B. A meningo C, a pneumo 10, a triviral e a tetraviral, a gente tem que conseguir 95% das crianças com vacina. Febre amarela é uma vacina que ela é rotina para 162 municípios que pertencem a uma área considerada de risco para febre amarela. E aqui eu quero, assim, as regionais, né? Eu coloquei ali as regionais que fazem parte dessa região, que é São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Xanxerê, Lages, Videira, Canoinhas e Mafra. Então, os municípios aí que estão assistindo e que fazem parte dessas regiões, a importância de se procurar e incentivar a vacinação de febre amarela. A febre amarela é uma doença gravíssima, que tem uma letalidade mais de 50% quando ocorrem as epidemias de febre amarela. Ela acontece a cada 4, 5 ou 6 anos. Então, assim, a última aconteceu em 2008, 2009, e o país está aí na iminência de sofrer uma nova circulação do vírus da febre amarela e a gente nunca sabe onde ele vai circular mais. Na última, ele circulou bastante no Rio Grande do Sul, e em função disso até foi mudada essa recomendação de vacinação, incluindo esses 162 municípios aqui do estado que são considerados áreas de risco para a circulação do vírus. E o que a gente vê nas coberturas hoje de febre amarela, principalmente nos menores de 1 ano, e na população em geral, mas nos menores de 1 ano, onde a gente tem um acompanhamento maior, está bem aquém do que a gente espera. E febre amarela não tem imunidade de grupo. Febre amarela a gente tem que vacinar 100% das crianças e dos adultos, né, dos adolescentes e adultos. Porque um sem vacina, esse está suscetível a adquirir a doença. Tá? Então, eu acho que uma das tarefas dessa webconferência é retornar e ver como está a cobertura de febre amarela do meu município, se eu faço parte dessa região, desses 162 municípios.
Então, assim, a gente tem que chegar mais perto dos nossos grupos-alvo, né, garantindo a proteção efetiva e evitando a formação e manutenção de bolsões de não vacinados, que são as pessoas suscetíveis. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a homogeneidade. Lá em cima eu falo altas e homogêneas. Homogênea significa eu tenho que ter igualmente todas as pessoas do meu bairro vacinadas, todos os bairros do meu município vacinados, todos os municípios da minha região, todos os estados do país. Né? Eu não posso deixar bairros onde o acesso de repente é mais difícil, descoberto de vacina. Eu tenho que ter 90% ou 95%, depende da vacina, em toda a abrangência do meu município. Então, cada área, cada equipe de PSF é responsável por garantir a vacinação, a cobertura da população da sua área. E aí não é só criança, é todo mundo. Então aqui entrando agora mais na parte do calendário, né? Aqui está muito pequenininho, mas depois eu vou colocar cada grupo específico, só para dizer que esse calendário, ele foi atualizado agora recente, ele está na página da DIV, né? No www.div.sc.gov.br, e ele inclui aí todas as faixas etárias, tá? Então nós vamos ver agora por grupos o calendário de vacinação com as últimas introduções, e depois a gente vai ver o que temos para o próximo ano. Bom, então aqui as crianças, né, que é o nosso grande público, nós temos o contato da criança com a vacinação é no nascimento. Então, nós temos duas vacinas, que é a BCG e a hepatite B, que elas têm a recomendação de serem feitas ao nascimento. Se o município não é organizado para fazer a vacinação na maternidade, a orientação é que na alta da criança ela já seja encaminhada diretamente ao posto para fazer essas duas vacinas. Principalmente a hepatite B, a gente sabe que hoje a maioria do pré-natal, né, já é feito a sorologia da mãe para saber se ela é soropositiva para hepatite B, mas isso não é 100%, não acontece em 100% dos locais. Então, a hepatite B nas primeiras 12 horas do nascimento da criança é fundamental para que ela evitar a transmissão vertical da hepatite B, ou seja, a transmissão da mãe para o filho. Então, por isso que ela é colocada aqui ao nascimento. Bom, quando a criança ela completa 2 meses, que é a primeira visita ao posto de saúde, né, se fez a primeira dose da maternidade, ela tem 4 vacinas, sendo que uma das vacinas ela protege contra 5 doenças. Né? Então, ela tem a primeira dose da polio inativada, que a gente chama de VIP, vocês devem conhecer, que foi uma mudança recente que aconteceu o ano passado, porque antigamente a gente só trabalhava com polio oral, e agora o Ministério, em função até do controle da poliomielite, né, que nós já vamos aí para 25 anos sem casos de polio no país, ele mudou algumas estratégias. Ele retirou uma campanha, né, você sabe que o ano passado a gente já trabalhou com somente uma campanha da polio, retirou as 2 primeiras doses de polio oral e trocou por uma polio inativada, que é uma vacina bem mais segura, bastante eficaz também e com um risco zero de repente ter uma paralisia como evento adverso da vacina, que era um risco que acontecia principalmente nas primeiras doses. Então agora a primeira dose da poliomielite é com polio inativada. A primeira dose da pentavalente, como eu já falei, né, que é a nossa antiga DPT, depois virou tetravalente, que eles combinaram a HIV, e agora, mais recentemente, foi combinada a hepatite B. Então, são 5 doenças numa mesma agulhada, né, numa mesma injeção. Tem a pneumo 10, a primeira dose, e a primeira dose do rotavírus, que é feita de rotina aos 2 meses, mas assim, existe um intervalo do rotavírus, né, que ela pode ser feita a primeira dose a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Não fazendo nesse intervalo a primeira dose, não é mais para fazer. Por quê? Não pode? O que a gente tem de estudos de segurança dessa vacinação, porque essa vacina ela tem um dos riscos, um dos eventos adversos é a invaginação intestinal.
E só existem estudos de segurança da primeira dose até 3 meses e 15 dias. Por isso essa recomendação estrita que não se pode fazer a primeira dose após esse período. Com 3 meses, a criança volta para fazer a primeira dose da meningo C, que ela intercala aqui com as vacinas aqui de 2 meses. Com 4 meses, então, ela retorna e faz outra dose da VIP, faz a segunda dose da pentavalente, a segunda dose da pneumo e a segunda dose da rotavírus, desde que ele tenha feito a primeira dose até 3 meses e 15 dias. Tá? A segunda dose da rotavírus, ela também tem um período. É de 3 meses e 15 dias a 7 meses e 29 dias. Se não for feito até essa data, também não se faz mais, porque não tem estudos de segurança em relação a essa vacina em idades superiores. Tá? E sempre, quando a vacina não for feita aos 2 meses, há uma variação, a criança chega um pouquinho mais tarde no posto, sempre manter 30 dias de intervalo entre essas 2 doses, tá? da rotavírus. Depois, com 5 meses, a criança retorna no posto e faz a segunda dose da meningo C. Gente, aqui a gente tem muita orientação errada. Muitas pessoas ainda acham que a meningo C tem 3 doses em menor de ano. Não tem. A meningo C são 2 doses somente. Tá? Então, é feita no 5º mês. E acaba no menor de ano o esquema da meningo C. Ela só vai voltar depois de 1 ano para o reforço. Com 6 meses, então, a criança retorna para a terceira dose. Aqui já entra a polio oral novamente. A pentavalente faz a terceira dose e a pneumo 10. Com 9 meses, quem tem, em áreas que tem que fazer febre amarela, tem a vacinação, a dose inicial da febre amarela, que é uma vacina que depois vai ser feita repetida a cada 10 anos. Então, ele volta 9 meses, e é essa que eu comentei ainda há pouco, que muitos municípios estão com uma cobertura muito baixa e que a gente está na iminência aí de uma nova circulação de febre amarela, então tem que olhar isso, acompanhar, né, e buscar os faltosos. Com 1 ano, a partir de 1 ano, de 12 a 15 meses, que é o período prioritário, tem o reforço da pneumo 10, o reforço da meningo, e tem a dose da triviral, da tríplice viral, que é feita com 1 ano, né, com 12 meses. Com 15 meses, a criança retorna então para os reforços da polio e da pentavalente, né, o primeiro reforço. E aí ela vai fazer a tetraviral, que foi uma implantação no calendário esse ano. Essa vacina aqui então é nova, né, foi incorporada esse ano para crianças a partir de 15 meses. No início houve assim, a recomendação era estritamente para 15 meses, mas agora o Programa Nacional ele ampliou a partir de 15 meses até antes de completar 2 anos. Então, se a criança não chegar com 15 meses, chegar com 17, com 18, ela pode fazer, tá? E uma outra novidade, então, que é dentro da estratégia do controle da polio, com 4 anos, agora foi, então, inserido um novo reforço da polio. Por quê que o Ministério colocou esse reforço? Porque ele retirou uma campanha e retirou 2 doses de polio, das que são a primeira e a segunda dose, quando ele trocou pela VIP. Então, ele está acrescentando um segundo reforço, garantindo aí a imunidade de grupo, reforçar a imunidade de grupo, para que mantenha uma certa circulação de poliovírus vacinal aí na comunidade, né? Porque vocês sabem que o poliovírus vacinal, ele também é expelido, a criança também expele através das fezes para o meio ambiente. E aí garantindo também uma imunidade indireta e uma competição do vírus da vacina com o eventual vírus selvagem, se acontecer. Tá? Então, acho que dentro do calendário para as crianças seria isso. Esse ano, esse é o calendário que a gente tem, com essas 2 incorporações da tetraviral e o segundo reforço da VOP. Essas aqui algumas observações que foram colocadas, estão disponíveis para vocês aí no site, mas foi o que a gente já comentou, tá? Bom, aqui então o calendário aqui visando a vacinação do adolescente. Então, como eu falei, né, hoje o calendário vacinal é para toda a população. Então, nós temos os adolescentes hoje, que é considerado para o Ministério de 10 a 19 anos,
garantidas 4 vacinas. A hepatite B, a febre amarela, a tríplice viral e a dupla adulto. Lembrando, gente, que o calendário do adolescente, ele vai continuar o calendário que ele já teve na infância. Então, se é um menino que chega com 15 anos e já tem as 3 doses de hepatite B, fez lá quando tinha menor de 1 ano, ele não vai mais tomar hepatite B. Essa é uma situação em que um adolescente chega no posto sem vacinação de hepatite B ou sem o seu cartãozinho, não tem mais, perdeu, não sabe se tomou. Então, ele vai receber 3 doses de hepatite B. A mesma coisa a dupla adulto. A dupla adulto também, aqueles que não têm vão receber 3 doses. Aqueles que fizeram já a DTP quando eram crianças, ou a tetravalente, ou a penta daqui a uns anos, né? Eles vão fazer somente o reforço a cada 10 anos. É muito comum o recomeço de 3 doses de dupla sempre que a pessoa chega no posto, principalmente o jovem e o adulto. Cada vez que ele vai no posto, ele recebe 3 doses. E aí, cada vez, uma das complicações disso é que as reações locais vão aumentando com essa vacinação que é desnecessária, né? Então, a gente tem que saber que sempre considerar as doses que esse adolescente já teve durante a infância, tá? Então, hoje nós temos a hepatite B aí até 49 anos, eu acho que foi uma conquista aí do Ministério, né, para toda a população. E a gente tem coberturas assim de adolescentes muito baixas, porque os adolescentes eles têm muito medo de vacinação e por conta própria eles não vão ao posto. Então, assim, tem que se buscar atingir esse adolescente em outras atividades, eles vão para uma consulta, alguma coisa que eles vão no posto, ou os próprios agentes, né, ao irem nas residências e verem que tem adolescentes, pedir a carteirinha e fazer a indicação se necessário for. Tá? Eles têm nas áreas de indicação de febre amarela também tem uma dose a cada ano. E a tríplice viral, todo adolescente menor de 19, toda pessoa menor de 19 anos tem que ter pelo menos 2 doses de triviral com intervalo mínimo de 30 dias. Então, às vezes encontra o adolescente só com uma dose, tem que fazer uma nova dose, tá? Acima dessa idade, então é só uma dose. Lembrando aqui, a febre amarela, eu falo sempre dos 162 municípios que são área de recomendação de vacina, mas lembrando que municípios que são fora dessa área, mas cujo cidadão vai viajar para uma área de risco, tanto dentro de Santa Catarina como para a Amazônia, Mato Grosso, Goiás, esses outros estados que são também, tem que ser, a todos os municípios tem que oferecer a vacina da febre amarela para essas pessoas que vão viajar. Bom, e agora, assim, uma parte mais relacionada ao adulto, o idoso e a gestante, né? Então, o adulto, ele separa ali de 20 a 59 ou com 60 anos e mais. Até 59 anos, a hepatite B, ela está no calendário até 49 anos. Tá? Então, a gente tem um mundo enorme de pessoas aí para buscar dentro dessa faixa etária, e eu acho que os programas aí, né, da atenção básica são fundamentais nesse sentido, porque conhecem as famílias, sabem onde estão essas pessoas e podem orientar. A hepatite B é uma doença bastante grave, né, que pode evoluir aí até para câncer de fígado. Então, assim, a gente tem uma vacina disponível, segura, e que está gratuitamente ofertada para todas as pessoas até 49 anos. A gente sabe que uma das transmissões é a sexual, e isso para os jovens, principalmente para o adulto jovem, é muito importante. Tá? Também tem a febre amarela, né, que é a cada 10 anos, a tríplice viral, então é pelo menos uma dose até 49 anos. E aí me pergunta assim, de repente, mas aconteceu um caso de sarampo aqui, e tem uma pessoa que apareceu com 55 e diz que nunca foi vacinada. Vacina. 49 anos é a nossa rotina, mas diante de algumas situações, algumas emergências epidemiológicas, a vacina é segura para ser aplicada em faixas etárias superiores a 49 anos. O nosso último caso de Santa Catarina, de sarampo aqui em Santa Catarina, foi uma mulher de 52 anos que viajou para a Europa, e é um caso importado, ela adquiriu a doença na Europa, mas ela tinha 52 anos, nunca havia sido vacinada, nunca tinha tido sarampo na infância, e isso a gente ainda lida com essas situações, né? Então, 49 anos é rotina, mas nada impede que a indicação seja feita diante de um bloqueio, de alguma coisa assim.
E a dupla adulto, então, também a cada 10 anos. Nunca recomeçar esquema, tá, gente? Isso é importante. Sempre continuar. A segunda dose eu fiz há 10 anos atrás. Não faz mal, você vai fazer a terceira dose hoje. Nunca recomeça esquema. Idoso. Então, 60 anos ou mais. Além da campanha da gripe, né, que não é rotina, acontece em forma de campanha, a gente tem, então, a dupla adulto, importante aqui na prevenção do tétano. Hoje, o estado de Santa Catarina ainda registra em torno de 200 casos de tétano acidental por ano, e mais de 50% desses casos são idosos, né? Pessoas que já tomaram, às vezes, sua vacina há muitos anos, já estão com a sua imunidade caindo, até em função do avançado da idade, né? Então é importante, na campanha da gripe, buscar fazer reforço de tétano nesses idosos também. E as gestantes, que aí a gente já sabe, né, que tem que ter garantidas suas 3 doses, além da dupla adulto, que é a prevenção do tétano neonatal, também as 3 doses de hepatite B que estão aí colocadas para gestantes. Bom, a gente falou até agora do nosso calendário de rotina. Nós temos também o nosso calendário de campanhas, né, que a gente sabe que mobiliza bastante todos os municípios, todos os profissionais. E aí para o ano que vem, só adiantando, a gente tem em abril, como já é de rotina, né, a campanha da influenza, da gripe, para abril, que já tem data, que será de 14 a 30 de abril de 2014. E ela vai envolver praticamente os mesmos grupos do ano passado. Criança entre 6 meses e 2 anos, os profissionais de saúde, gestantes e puérperas, indígenas, idosos, todas aquelas comorbidades que foram vacinadas no ano passado, que são os pacientes cardíacos, com problemas respiratórios, problemas renais, os obesos, né? E a população privada de liberdade, que esse ano também inclui os agentes prisionais. Tá? Talvez seja ampliada para menores de 5 anos, mas ainda vai depender da aquisição do laboratório ofertar o quantitativo necessário para se vacinar essa população menor de 5 anos. E vai ampliar um pouco os profissionais de saúde, que antes ficava muito restrito a pessoas que atendiam diretamente pacientes com doença respiratória. E as comorbidades também a gente sabe que vacinamos bastante o ano passado, mas ainda tem muito o que buscar. Tá? Falando aqui na influenza, só para esclarecer, a gente tem que lembrar que na campanha a campanha contra a gripe, o objetivo não é eliminar a gripe, eliminar a circulação da gripe. A gente sabe que isso a gente nunca vai conseguir fazer, mesmo que a gente vacine toda a população. Porque a vacina da gripe é uma vacina que dá uma imunidade em torno de 80%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da idade da pessoa, da situação de imunidade, etc. Mas, assim, o objetivo da campanha da gripe é proteger aquelas pessoas que são mais vulneráveis para evoluir para caso grave e para óbito. Tá, gente? Então, assim, mesmo que o país quisesse, não existe laboratório no mundo que faça vacina, o quantitativo de vacina necessário para vacinar toda a população brasileira, que a gente tem um país enorme, né? E mesmo que tivesse, assim, hoje nenhum país no mundo faz vacinação universal. O que muitos países fazem é vender vacina, as pessoas que podem vão lá e compram, Estados Unidos, Europa e tal. Mas, como estratégia de saúde pública, a vacinação ela é voltada da gripe, voltada para grupos de maior risco. E por isso a gente trabalha com esses grupos. A gente todo ano lida assim, com outros grupos querendo, né, a vacinação. E infelizmente difícil de incluir, assim, normalmente a gente não inclui. Porque primeiro que não tem vacina e segundo porque o objetivo é proteger grupos mais vulneráveis. Tá? Uma outra campanha é a poliomielite, que esse ano, em 2014, a gente vai ter um evento mundial que é a Copa do Mundo. E isso também acabou interferindo nas nossas datas e disponibilidade, né, de data para realização de campanhas. Então, o Ministério resolveu que fará a multivacinação, que normalmente ocorre em agosto. Ela não vai acontecer mais em agosto, ela vai acontecer junto com a campanha da polio. Que, assim, na verdade, de rotina, sempre foi feito, né? O estado de Santa Catarina sempre aproveitou as campanhas da polio
para colocar em dia os cartõezinhos de vacina. Então, só que esse ano vai ser, digamos, de uma forma oficial, né? Isso vai ser feito e provavelmente os registros também serão um pouco diferentes. Mas ela vai acontecer em junho, ainda não tem data, porque tem que ver aí a questão da data da abertura da Copa, que a gente sabe que em dia de Copa os pais não vão levar as crianças para vacinar, né? Então a gente vai ter que negociar uma data que seja boa aí para que nos favoreça, tá? Então, assim, o que a gente tem aí de previsto para 2014, né? Porque esse trabalho nunca para. Quando a gente acha que conseguiu, o calendário vai ampliando. Eu acho que é uma conquista, mas também é um desafio e um trabalho para todos nós. Então, nós vamos ter a hepatite A, vacina contra a hepatite A esse ano, que será a partir do momento que ela for chegar no país, né, que ela já foi adquirida, ela vai ser colocada então nos postos. E as crianças a partir de 1 ano até completarem 2 anos, antes de completar 2 anos, que seria 1 ano, 11 meses e 29 dias, elas terão então o direito a receber a vacina da hepatite A e será em dose única, uma dose somente. Outra vacina que vai ser implantada é a tríplice acelular, que é feita para adultos. Não é a tríplice celular que é feita em crianças, em clínicas particulares ou para crianças que têm convulsões. É uma com a formulação que é para ser feita em adultos e ela vai ser direcionada para as gestantes. Por quê? Qual é o objetivo da implantação dessa vacina? Hoje a gente está convivendo com o retorno da coqueluche. Acho que todos vocês que trabalham nos postos já podem observar que a coqueluche ela tem aumentado bastante, né, voltado, porque com o tempo também a coqueluche, a vacina, ela vai, entrando na adolescência, a imunidade que a vacina lá que ela fez na infância vai diminuindo, e aí os jovens, eles começam a ter coqueluche novamente, não são quadros graves, mas o nosso maior risco é que esse jovem ou esse adulto que adquira coqueluche, ele passa para crianças muito pequenas. Então, os nossos casos hoje, a grande maioria, mais de 50% dos nossos casos, eles são bebês menores de 6 meses, que ainda não têm o seu esquema da penta completo, nem iniciaram ou iniciaram com 1 ou 2 doses, e que tem um grande risco de evolução para óbito. Então, ao se implantar a vacina de tríplice acelular, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche, a gente quer proteger os menores de 6 meses, de forma que garanta uma imunidade, reforça a imunidade da mãe para coqueluche, e que ela não pegue coqueluche e não transmita para o seu filho, ao mesmo tempo também que ela, recebendo essa dose adicional, esse reforço na sua imunidade, ela também passa essa imunização para o seu bebê, né, através do cordão umbilical, que ela passe alguns anticorpos e que proteja esse bebê até ele ter a idade de vacinação para pentavalente. Então, esse é o objetivo, e essa vacina também já está em processo de compra, e assim que chegar já vai ser incorporada. Toda gestante ela vai tomar pelo menos uma dose a partir de 20 semanas de gestação até 20 dias antes da data provável do parto. Acho que essa também é uma coisa que a atenção básica aí no acompanhamento, né, o programa de pré-natal vai ter uma ação importante de encaminhar essas gestantes para a sala de vacinação e fazer essa vacina. E a terceira, que é muito esperada aí pela população em geral, é a implantação da vacina contra o HPV, né, do papilomavírus. Então vai ser uma vacina quadrivalente, ou seja, ela vai proteger para 4 vírus, e o vírus 6, 11, 16 e 18. O 6 e o 11, eles são mais responsáveis pelas lesões anogenitais, que são as famosas, né, conhecidas verrugas. E o 16 e o 18, então, são os vírus que são mais oncogênicos, ou seja, são capazes de produzir, são responsáveis por 70% do câncer de colo de útero. Tá? Então, vai ser também mais um avanço importante. No futuro, e já se comprovou também em vários países que implantaram essa vacinação para as meninas, porque essa vacinação vai ser para as meninas, mas já existem vários estudos mostrando que a implantação nas meninas quebra essa cadeia de transmissão e reduz bastante também a infecção pelo papilomavírus nos meninos. Então, ela inicia em março de 2014, ela tem um esquema
que vai nos dar bastante trabalho em termos de completar esse esquema, porque é uma vacina feita no momento zero, né, em março, vai ser o momento zero. Depois de 6 meses tem a segunda dose, e depois de 60 meses, que são 5 anos, a gente tem que retomar a busca dessas meninas que fizeram 2 doses para fazer a terceira dose. Então elas vão ter que ser bem orientadas, né? E os postos, as unidades vão ter que ter o registro dessas meninas, o endereço, um e-mail, porque hoje todo mundo é conectado, então hoje e-mail, para buscar essas meninas. Então, em 2014 serão vacinadas as meninas de 11 até 13 anos. Em 2015 entram as meninas de 9 até 11 anos. E de 2016 em diante, toda menina que completar 9 anos de idade, ela recebe HPV. Em 2014, vai ser feita uma estratégia mista de posto com vacina sendo feita no posto e também nas escolas, para a gente alcançar essa população que a gente sabe que é um pouco refratária à vacinação. Por outro lado, assim como tem sido uma demanda bastante grande da sociedade por essa vacina, a gente espera que as famílias também incentivem, né? Mas vai ter um trabalho muito grande de todos nós, profissionais de saúde, de orientar, de explicar para essas famílias, né? E às vezes, inclusive, assim, orientações de que não é só a vacina que é importante na prevenção do colo do útero, que quando elas amadurecer um pouco mais, ela também tem que entrar no esquema de preventivo de câncer ginecológico, de utilização de camisinha, que essas medidas elas não podem ser abandonadas em função da introdução da vacina. A vacina é mais uma medida de segurança e prevenção, né, nesse sentido de evitar o câncer de colo de útero, que é o objetivo maior, tá? Então, mas mesmo assim, em março a gente vai fazer uma grande campanha para alcançar essas meninas, mas essa vacina vai continuar disponível no posto de saúde todos os dias. Ela não é uma vacina que vai ser feita em campanha e depois vai desaparecer do posto, não. A gente vai fazer uma grande mobilização para conseguir uma boa cobertura entre posto e escolas, mas depois ela fica disponível para as meninas que forem completando 11 anos irem fazendo a vacinação. Tá, gente? Então, assim, agora eu fico à disposição. A gente teve alguns problemas, né? Eu fico à disposição para algumas dúvidas. Eu agradeço a todo mundo que teve a paciência de ficar escutando e vou tentar, então, esclarecer algumas dúvidas que tenho. O nosso endereço, o e-mail e telefone estão aí à disposição para quem mais tarde tiver alguma dúvida ou precisar do nosso auxílio, tá? Obrigada. Imbituba pergunta: por que a escolha da vacina da varicela vem na apresentação com a tríplice viral tetraviral? Não seria melhor ser somente a varicela? Tá, na verdade hoje todo o trabalho de imunização ele vai em torno de fazer as vacinas combinadas, porque se eu tenho a mono e eu preciso dar 2 doses de triviral e mais uma varicela, se eu tivesse a mono e varicela, isso implicaria em 3 injeções. Então, hoje, todo o trabalho, até para melhores coberturas, para a gente alcançar, é tentar combinar ao máximo as vacinas para que a criança não receba muitas injeções. Então, na verdade, é uma questão operacional. E se ela existe, se ela está disponível, a gente sempre prefere o uso de vacinas combinadas. Concorde, eu gostaria de saber se hepatite B em gestante é com qualquer idade gestacional? Sim, a hepatite B, ela não tem restrição de idade gestacional. Em qualquer idade gestacional pode aplicar a vacina. Por que não Tubarão gostaria de saber por que não é disponibilizada a vacina hexavalente que contenha DPT acelular na saúde pública, não somente na rede particular? Uhum. Tudo isso, na verdade, sempre que há incorporação de alguma vacina ou mudança, também sempre é avaliada a questão do custo-benefício, né? Então, a DPT de células inteiras, que é a que a gente usa, ela realmente é uma vacina, por exemplo, que ela dá mais reações indesejáveis do que a tríplice acelular. Mas, assim, a produção, que não é muita, e mais o custo da vacina inviabiliza isso para um país tamanho do Brasil.
né? Mas assim, o fato de a gente trabalhar com a DPT, ela pode ser usada, ela é bastante segura, e nesse momento o país ainda não consegue produzir, porque vocês, não sei se alguns lembram lá no começo, que um dos desafios do país é conseguir produzir as suas próprias vacinas. Então, todas as vacinas que a gente tem que comprar de laboratórios internacionais acabam aumentando muito o custo. E o Brasil ainda não tem tecnologia para produzir a tríplice A celular, né? Então, inviabiliza. No futuro, quem sabe? Lebon Regis gostaria de saber, e a vacina da gripe não é mais indicada para gestantes e idosos? Sim, gestantes e idosos. Acho que não aparecia ali no esquema ali, eles falaram. Não, mas se não aparecia, não, indígena, gestantes, saúde, gestantes, puérperas, idosos, sim, todos os mesmos grupos do ano passado continuam fazendo parte dos grupos alvos. Jaraguá do Sul pergunta, por que não aplicar a influenza até os menores de 5 anos? O Ministério está avaliando isso, mas depende principalmente de fornecimento da vacina pelos laboratórios, né? Então, isso assim, para alcançar a faixa etária menor de 5 anos, precisaria ir para o Brasil mais uns 4 milhões de doses. Assim, é um número muito grande. A gente acha que é uma faixa pequena, mas isso quando bota para o país inteiro, né? Que se um tem direito, todos têm direito. Então, aumenta muito e tem que ter produção. No caso aí, Jaraguá do Sul, o município tem comprado para fazer essa vacinação em crianças, né? Infelizmente, a gente ainda não tem a garantia de que o próximo ano isso vai acontecer. Está na dependência da compra da vacina. Jaraguá do Sul e Xanxerê não ouviram em relação à multivacinação ser em junho. Pode esclarecer novamente? Tá. É que normalmente, né... Quando foi retirada uma campanha da polio, a segunda etapa da polio foi transformada numa campanha de multivacinação. Então, a gente já teve, foram 2 anos já. Em 2014, em função da Copa do Mundo, que vai assim, mobilizar demais esse país, o Ministério resolveu não fazer a multa em agosto. Então, a multa ela vai ser feita junto com a polio. Então, em junho, nós vamos ter uma poliomielite com uma multivacinação. Concórdia, gostaria de confirmar com você no slide da HPV 0,60 60 meses, não seria 0,60 180 meses? Não é 180, é 0 hoje, o momento 0 é o momento da primeira dose. Daqui a 6 meses se faz a segunda dose, que vai ser em setembro, e depois de 5 anos, 60 meses. Jaraguá do Sul pergunta, hepatite B em gestante não seria após o primeiro trimestre, conforme notas técnicas recebidas? Não, a última nota técnica que veio já coloca a hepatite B em qualquer idade gestacional, não tem contraindicação. Tijucas pergunta, a vacina varicela também está disponível nos serviços particulares. Qual seria o esquema vacinal? É o mesmo esquema do SUS? Eles fazem 2 doses. Não, né? No serviço particular, normalmente são 2 doses. No SUS, né, na rede pública, é feita somente, por enquanto, somente uma dose aos 15 meses, junto com a triviral, né, que é a tetraviral, triviral com varicela. Só que o Ministério não descarta a possibilidade daqui a alguns anos, 3 ou 4 anos, inserir um reforço, mas por enquanto isso ainda está sendo avaliado. Nesse momento é dose única aos 15 meses. Jaraguá do Sul fala, crianças que fizeram varicela com 1 ano na clínica privada fazem com 15 meses no SUS. O segundo reforço pela clínica pode ser cancelado? Pode, a criança tendo 2 doses com intervalo mínimo de 30 dias entre uma e outra já é o suficiente. Xanxerê pergunta, CRI e particular a hepatite são 2 doses, e aqui é só uma? A hepatite A, no caso, né, na implantação. Na verdade, a população do CRI ela vai continuar com seus esquemas que são um pouco diferenciados da população em geral. A hepatite A em clínicas particulares realmente são 2 doses. O país ela vai instituir nesse momento somente uma dose única, seguindo o exemplo de alguns países que já implantaram uma dose e observaram que a imunidade, a resposta imunológica a essa uma dose foi bastante alta e que já houve uma redução significativa nos casos. Então, nesse momento, o Ministério implanta com uma dose,
Mas a exemplo da tetraviral, da varicela, não descarta a possibilidade, dentro de alguns anos, colocar uma dose adicional. Mas nesse momento vai entrar somente como dose única. A Atalanta pergunta se a polio será feita com DPT reforço aos 4 anos. Isso, quando a criança retornar para fazer o segundo reforço da DTP, ela faz também o reforço com a polio oral. Xanxerê pergunta se a criança tiver mais que 5 anos, quando vier fazer o segundo reforço de DTP, vai fazer polio? A polio, na verdade, as vacinas elas são prioridades para menores de 4 anos, mas se a criança passar um pouco de 4 anos e chegar com DTP e só fez um reforço lá, aos 15 meses, ela pode fazer novo reforço. Bom, eu agradeço então a atenção de todos, a disponibilidade e o interesse pelo assunto, e nós continuamos à disposição então ali na GEVIM e também em todas as regionais de saúde, que são os nossos braços, que são os nossos técnicos que estão aí nas regionais, à disposição dos municípios. Muito obrigada, boa tarde.